o TQA Cast de hoje. Hoje eu estou recebendo aqui os instrutores do Instituto TQA Brasil, Renato Braga, Nádia Cianelli. E o Papo Quântico hoje aqui é sobre como o universo funciona. E aí? Vamos saber um pouquinho mais disso para a gente despertar, destravar e saltar? Então vamos lá, estou aqui com o nosso convidado. Vou começar com o Renato hoje aqui nesse bate-papo. Renato, na sua visão, como é que funciona esse universo? Bom, Bati, o universo, quando a gente para analisar tudo aquilo que a gente vive, eu gosto de partir de um princípio de reflexão que muitas pessoas falam, né, sobre as coincidências da vida. Né? Então, não existe coincidência na vida. O universo ele tem seus códigos, suas formas e suas leis. Então, toda essa organização, toda essa forma que a gente tem de enxergar a vida, ela tem um porquê. A gente sabe que assim como é em cima é embaixo, assim como é dentro é fora. Então, só pode haver uma estrutura por trás de tudo isso. Só pode haver uma forma arquitetônica, pode haver ali um projeto onde a gente possa trabalhar e se inserir de forma consciente em tudo isso. É comum, às vezes, a gente achar que o universo aconteceu por acaso, mas não tem como o universo acontecer por acaso, tendo em vista todos esses acontecimentos e todas essas regras e leis que a gente trabalha, que a gente vive. Então, o universo ele é pura energia. Então, a base energética é o fator primordial de tudo, e principalmente as energias das emoções. Então, eu acho, assim, meu sentir bastante é muito sobre a energia do amor, né? E eu falo muito, né, que o universo é muito certo para escrever errado, né? Existe um ordenamento perfeito por trás disso tudo. E a gente aqui que estuda, né, todos esses princípios quânticos, a gente entende como energia. E falando de energia, Nádia Cianelli, para você, qual que é essa essência? Como é que ela se completa nessa energia? Eu penso que o universo ele tem uma ordem sincrônica perfeita, tudo acontece ao mesmo tempo, no mesmo espaço, e tudo perfeitamente harmônico. E o que rege toda essa energia que a gente chama de energia da criação, é justamente um amor, mas não o amor que a gente conhece como sentimento. O amor enquanto uma tecnologia de criação, uma energia suprema que organiza, orquestra e cria tudo que existe. E só a partir disso que a gente consegue trazer uma percepção mais ampla do que é esse pequeno pedacinho da vida humana, né? Porque a gente tem uma percepção assim reduzida a partir do que a gente é capaz de pensar e de perceber, que faz com que às vezes a gente perceba assim que o universo não está dando certo, que a coisa não está fluindo bem, que está tudo caminhando de maneira muito ruim, traz uma percepção assim muito negativa do que está acontecendo. Mas quando a gente consegue dar um zoom out da coisa, trazer uma percepção mais ampla do todo e não dessa pequena parte que a gente consegue compreender, a gente consegue perceber que o universo sempre dá um jeito de fazer o que é preciso. E muitas vezes esse jeito não chega até a gente porque a gente está bloqueando por desconexão com essa fonte. É o tempo certo, né, na hora certa. E a nossa tendência é querer acelerar esse processo. Existe um processo para tudo. Mas eu vou pegar um pouquinho da experiência ali do Renato para você falar e fazer uma correlação para a gente, assim, ó, física quântica e as tradições espirituais, né? Como que elas se complementam nessa explicação do universo, na sua opinião? É até emocionante, né, falar um pouco desse tema, desse assunto, porque algumas pessoas, né, que acompanham, né, a gente, né, já há algum tempo, né, que acompanham um pouquinho da minha história, sabe que eu venho de tradições, né, monásticas. E a primeira coisa que vem, né, no meu ponto de consciência, nesse período, né, que eu saí e comecei a estudar formas de chegar nas pessoas, eu tinha espiritualidade, mas eu não conseguia enxergar como chegar nas pessoas com um pé científico. Como que eu vou conseguir atender, porque a gente está num período de muito movimento, né? Então tem uma movimentação muito grande e eu falava, como que eu vou trazer esse conhecimento para as pessoas, como que eu vou chegar nas pessoas, como que eu vou servir. E a quântica, né, com a TQA, veio para isso. Né? Então, a gente não precisa de um dogma, eu gosto muito de pensar nisso, né? E sim de uma visão tradicional específica. Então, cada sistema religioso ele tem uma visão tradicional específica. Então, existem regras, existem leis, então eu vejo ali simbolismos de trindade, simbolismos, como a gente mesmo já falou um pouquinho das leis do amor, como a Nádia falou também, né, desses sinais que a vida vai mostrando, como que a gente às vezes não está
se interligando da forma correta, e isso vem para mostrar que a gente tem que melhorar. E aí a gente vê na quântica isso. A quântica ela vem para permitir a gente fincar os pés no chão sem tirar a consciência do céu. A gente conseguir explicar, levar para as pessoas a espiritualidade. Então, todas essas culturas, todas as tradições, se a gente for pegar, por exemplo, dentro desse tema que a gente está falando ali, até que a gente trouxe um pouquinho dessa linguagem aí do amor, né? E da reflexão, quando a gente vai ver nas escolas antigas, trabalha muito com as mitologias, né? Então, quando a gente tem a mitologia do Perseu, né? De uma forma rápida aqui, só para a gente dinamizar um pouco, quando a gente vai falar do Perseu, ele precisa, por exemplo, de eliminar um inimigo, no caso a Medusa, né? Que a gente já conhece muito essa história, e ele precisa eliminar essa Medusa. E para eliminar essa Medusa, todas as pessoas que tentaram se transformaram em pedra. E o que ele faz? Ele parte da reflexão. Então, ele já vê que se ele pega o escudo e reflete aquela imagem da Medusa, ele não vira pedra e consegue derrotar aquele desafio, né? Então, a gente põe ali como um pequeno desafio que ele tem na vida dele. E essa visão do desafio, essa forma de trazer a reflexão, ela já consegue mostrar para a gente, por exemplo, todo esse processo que a quântica nos traz para entender quem nós somos. Aprender a olhar para dentro para entender como olhar para fora. Vencer um desafio está muito mais ligado ao entender o funcionalismo das coisas, ou seja, eu entendo como que a Medusa funciona, e a Medusa nada mais é que a forma que minha consciência atua mediante os desafios, e eu consigo ligar, né, o autoconhecimento com o meu processo de estruturação de saúde, por exemplo. Então, todas essas escolas, elas queriam explicar a quântica, mas não tinham ferramentas. E a quântica vem para isso. Trazer as ferramentas que a gente necessita para entender realmente o que esses simbolismos e esse ensinamento, seja magista, seja ocultista, seja espiritualista, no dia a dia nosso e aplicado também na parte física. Como a Nádia falou, é um entrelaçado aí de dimensões, né? Maravilha. E, então vamos falar para quem está nos assistindo agora, né? Então, gente, mas como é que eu entendo essa quântica? Nádia Cianelli, como é que a gente pode entender esses princípios e aplicar isso no nosso dia a dia? A maneira mais direta de entender os princípios da quântica é estudando Quântica para Todos. Boa! É aqui da nossa escola, viu, gente? Mas assim, sem demagogia, né, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, os princípios quânticos eles saíram, né, eles foram retirados da academia e entregues para o senso comum de uma maneira simplificada para que a gente pudesse ter esse entendimento do universo e poder entender como que a gente se encaixa nesse universo. Porque a forma como a gente vem vivendo atualmente, né, a gente se desconectou do que é natural, a gente se desconectou dessa orquestra natural que o universo tem. E por isso a gente tem tantas dores, tantos sofrimentos, tantos problemas, parece que a vida não caminha. E muitos ativistas quânticos perderam cargos, perderam reconhecimento dentro das academias, para entregar isso para a população, porque entenderam que essa era a melhor forma da gente conseguir entender tudo isso que o Renato trouxe das escolas ocultistas, das escolas antigas, dos conhecimentos antigos, que cai e chega para a gente hoje como muito misticismo, metafísica, ou questões mais espirituais e que a gente não consegue trazer um entendimento. A quântica é aquilo que traz um fundamento científico para tudo isso. E, de certa forma, consegue conectar tudo aquilo que é metafísico com aquilo que também é científico, né? Então, traz uma percepção que a gente consegue entender a partir de um ponto de vista mais científico e acessar essas informações de maneira mais clara, sem tanto misticismo, sem tanto dogma, sem tanto preconceito, né? E cada vez mais as pessoas estão acessando esse conhecimento, cada vez mais tem pessoas trazendo esse conhecimento à tona, mas, como eu falei, sem puxar a sardinha para ninguém, o professor Eric foi quem conseguiu realmente decodificar essa informação e traduzi-la de uma maneira simplificada para que qualquer pessoa consiga entender, sendo da área de exatas ou da área de humanas. Então, foi o que fez um boom na minha vida e por isso que eu falo, o melhor caminho para entender a quântica é o Quântica para Todos. E, Renato, você que vem, né, das escolas, enfim, né, trabalhou muito tempo, muito ligado aí à religiosidade, eu posso dizer assim. Para você, como foi esse boom de encaixar isso
e desvencilhar disso tudo, mas entendendo que você é um ser, né, aí do Criador de tudo que é, e é energia, e faz parte desse, né, esse todo universal. Quem está nos assistindo agora, que pode estar aí nesse momento, né, de entender, peraí, eu acho que aqui me trouxe até aqui, mas tem muito mais além disso. O que você tem a dizer aí da sua caminhada, da sua escolha, né, para nos auxiliar a entender isso melhor? Isso é interessante quando a gente parte de um princípio, até dentro do que a gente está conversando, né, que existe uma diferença de leis e dogmas. Né? Então, quando a gente está só na espiritualidade, a gente segue um dogma. Né? E isso, se a gente for estudar até, por exemplo, Eliphas Levi, ele fala sobre isso, o dogma e ritual de alta magia. Então, o dogma a gente acostuma como algo que a gente não pode mexer. Mas não era uma forma correta que se tinha na época de explicar o que, na verdade, são leis, são regras. Né? Então, esse processo da gente se adaptar, primeiro, é um saltar. É um saltar. Porque a gente sai de um nível de consciência de dogma. Como assim, Renato? Eu saio do... O que é o dogma? Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a religião diz que é errado. Então, esse é um nível de dogma. Eu não posso fazer isso porque eu vou preso. Isso é um dogma também. Agora, quando a gente dá esse salto, a gente passa a ter consciência do porquê. Não, por que eu não vou fazer isso? Não é porque a religião está dizendo que está errado, porque eu passo a entender, né, como a Nádia trouxe esse mecanismo, ver como ela funciona. É até engraçado falar assim, mas é daquela forma. Se eu enfiar o dedo na tomada, eu vou tomar choque. Não é? É autorresponsabilidade, né? Então, assim, eu posso ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, eu posso ser uma pessoa que segue todas as leis, tudo que é seguro, mas se eu enfiar o dedo na tomada, eu vou tomar um choque. Então, aí tem uma regra, tem uma lei, não é um dogma. Não é assim, ó, não se pode porque é proibido enfiar o dedo na tomada. Não, se enfiar o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Então, a transição que a gente vem de um extremo religioso para a quântica é quase como uma libertação do dogma e uma abertura para a compreensão. Porque quando a gente tem as ferramentas da quântica, eu deixo de ser aquela pessoa que assiste uma situação, que vejo como os grandes mestres das escolas do universo despertaram a consciência, tiveram contato com as divindades, e passo a ser o próprio protagonista dessa história. Então eu não vejo mais ali a história de Arjuna. Eu posso ser o próprio Arjuna. Né? Eu posso ser aquela pessoa que vai desenvolver uma aventura espiritual. Eu posso ser a pessoa que vai ouvir as linguagens do universo. Né? E na espiritualidade a gente fala captar por meio dos chakras, por exemplo, mas ouvir a voz de Deus. Eu posso ser essa pessoa. O Cristo disse isso, né? Vós sois deuses. Exatamente. Né? O Cristo disse isso para nós. E a gente traz isso para a consciência. Então, a gente vê que não tem que ser o dogma, é só entender as leis e as regras. E quando eu entendo as leis e as regras, eu posso pôr o dedo na tomada. Só que eu vou poder na tomada com uma luva de segurança, por exemplo. Que é entender, né? Que muitas vezes a gente, quando está nesse processo, né, espiritual, em alguns casos, né, em algumas situações, a gente cria até uma trava, né? Que a gente, né, quem aí já fez um tratamento, né, com a TQA, sabe que às vezes a gente cria, né, umas travas ali de que o dinheiro, por exemplo, né, é algo negativo. É sujo, né? Aquilo Exato. que a gente ouve, né, o tempo todo. E às vezes a gente estava ali num templo ou num monastério, né, e a luz estava paga, a água estava paga, tinha refeição. E aí a gente às vezes passava para se perguntar, alguém está pagando isso, então por que é errado? Se eu posso chegar em mais pessoas, né, se eu posso ter condição de ajudar mais, se eu tiver uma condição melhor. Então, você vê, é o dogma que fala ali para a pessoa que às vezes ela vai se perder por conta do dinheiro. Não, mas se eu entendo o funcionamento do dinheiro, se eu entendo aonde ele deve entrar e aonde ele não deve entrar na minha vida, eu posso me desenvolver. E a gente vai ver que grandes mestres e mestras, né, tiveram, sim, uma vida com muita abundância. Então, eu não necessito ter um caminho ali de isolação, de me isolar e de um extremo sacrifício. Se eu entender os mecanismos, eu posso despertar minha consciência. E em vez de eu estar no dogma, eu vou ter o quê? Como a Nádia falou, começou ali nos dizendo a harmonia.
eu vou ter harmonia. Eu não vou nem para um extremo nem para o outro. Eu vou conseguir seguir de forma equilibrada. Maravilha. É isso que a gente quer de você aqui, ó. Que você desperte cada vez mais, saia do dogma, mas entenda, né, o funcionamento. E aí você vai em busca da sua verdade, porque esse é o nosso objetivo aqui. Essa é a nossa verdade, gente. Então, você está ouvindo aqui o que faz sentido para mim, para o Renato, para a Nádia. A gente está compartilhando um pouquinho da caminhada que a gente fez. E eu vou pegar esse gancho seu que você falou da tomada, né? E vamos lá. Vamos ver, entender um pouquinho. Eu queria que a Nádia Cianelli falasse o papel individual, né? Qual que é esse papel da consciência individual na manifestação da realidade? Isso é fundamental. No início, o Renato falou que o universo, né, é constituído por emoções e citou a energia do amor, né? E assim, cada um de nós é uma usina em potencial. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, que muitas vezes a gente fala, eu estou pensando isso daqui, mas é só pensamento, não vai prejudicar ninguém. Prejudica. Inclusive a si mesmo, entendeu o principalmente, funcionamento, né? Você criou uma onda. Exatamente. Cada pensamento, cada sentimento, cada emoção é uma onda de informação que a gente está jogando para o universo e está sustentando esse planeta a partir dessas ondas de informação. Então, quando você traz o entendimento de como o universo funciona, através das leis universais, através dos princípios quânticos, e começa a ampliar essa visão material que a gente tem e perceber que tudo é energia e entender que você também é energia, não só nas suas ações ou naquilo que você faz, mas nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas emoções, principalmente, que são as energias mais sutis, menos densas, você entende que você constrói a sua realidade a cada segundo. Né? E que você tem que ser responsável por essa construção. Não é esperar vir de fora, não é esperar alguém reconhecer você, não é esperar o divino te dar de presente. É você pegar o touro pelo chifre e conduzir, né? Já que a gente está trazendo metáforas simples, é você tomar a sua vida, tomar as rédeas da sua vida na mão, né? E começar a co-criar a realidade que você deseja. Seja ela uma realidade próspera, com muito dinheiro, seja ela uma realidade em que você vai ter um equilíbrio perfeito aí com o funcionamento do universo. Mas também é perceber que existem outras questões que também interferem nessa cocriação, porque a gente ouve falar muito sobre cocriação, tem que pensar positivo, tem que sentir positivo, tem que ter uma vibe positiva. Mas se a gente não olhar para as nossas sombras, essa positividade ela vai ser anulada. Não equilibra, né? Não equilibra. Então a gente precisa olhar para dentro, trazer as sombras à superfície, acolher ao invés de bloquear, para que acolhendo a gente possa transformar isso em luz. E transformando em luz, a gente possa verdadeiramente cocriar coisas positivas para a nossa vida, porque a gente cocria o tempo todo, positivo e negativamente. Esse é o balanço do universo, gente. E aí, então você que está aí assistindo esse podcast aqui, ouvindo essas informações de como o universo funciona e deve estar pensando, então quer dizer que a vida que eu tenho, eu criei? Exatamente. Então como é que está a sua vida aí hoje? O universo, gente, tem uma linguagem. Existe uma linguagem para o universo. Renato, qual que é a linguagem do universo? Vamos falar de linguagem. Então, o universo, eu acho que é tão legal a gente ir unindo, né, essas questões, principalmente do amor, né, que é uma reflexão que eu gosto de fazer sobre a linguagem do amor, no que tange a energia do universo. Então, quando a gente vai analisar, vai ver o amor em si, né? Quando a gente fala de amor, isso abrange, né? Como a Nádia colocou. O amor, ele não é só aquilo que a gente vê ali no filme, né? Na literatura. Também é. Mas o amor, ele corrige se for preciso. O amor, ele ensina aquilo que é preciso. E quem ama, ele faz aquilo que precisa ser feito, não que o outro necessariamente queira. Então, o universo, ele tem essa, digamos assim, essa roda que se autoequilibra, se autoalimenta. Então, se a gente for analisar no que tange a organização, né, energética e usando esse prisma do amor. Se a gente imaginar como uma roda, como um círculo, onde se eu sigo de forma equilibrada, eu mantenho essa estrutura. E se eu faço algo que vai contra essa harmonia que a gente está trazendo, eu saio desse círculo. Então, o que acontece se eu estou aqui num eixo e eu saio dele? O que precisa de acontecer para eu voltar?
para esse mesmo ponto. Eu tenho que ter um impacto igual ou maior, dependendo da área, para eu voltar aqui para dentro. Né? Então, essa parte energética e esse magnetismo que a gente pode aqui trazer como as emoções e como o próprio amor em si, ele é justo. Ele traz esse senso e essa conexão de justiça. Então, o universo, tendo essas ferramentas, e se eu entendo que esse processo, se eu fiz algo para sair de um eixo e algo me bate, né, me dá um tapinha para eu voltar, se eu compreendo a forma que isso funciona, isso não deixa de ser um sofrimento. Deixa de ser uma canção mental, psicológica negativa daquilo. Então, o mecanismo, né, dentro de uma visão que a gente está trazendo para essa reflexão, é totalmente a linguagem do amor. O amor em si, ele é capaz de ter todas essas grandes ferramentas. E por que a gente, às vezes, não consegue se equilibrar nesse círculo? Porque a gente passa a vibrar nessas energias que estão fora desse eixo. São energias ou emoções de baixa vibração. E essas energias de baixa vibração, por uma lei, né, de equilíbrio ali, ela vai tentar jogar a gente para quê? Para aquilo que a gente está buscando. Como a Nádia colocou, a gente pode e deve escolher o que a gente quer para a nossa vida. Não é? Então, a gente vai entender toda a nossa vida se a gente entender um único dia hoje. Se eu paro para refletir todos os mecanismos, tudo que acontece na minha vida hoje, eu sei tudo que pode acontecer para mim ou não. Eu consigo entender como que eu cheguei até aqui. Então, essas teias, essas linhas, essa interligação, esse emaranhado que a gente participa, quântico, de ligação entre pessoas, tudo isso tem um porquê, tudo isso tem um motivo. Tem um motivo da gente estar sentado aqui hoje. Tem um motivo de você que está assistindo isso aqui hoje. Tem um porquê, né? Tinha até uma brincadeira, né, que o pessoal fazia na internet, não sei se vocês já viram, que eles colocavam ali uma postagem, falar, atenção, você está em coma, isso aqui é uma mensagem que vem de um outro plano para que você desperte. E aquilo, né, é uma brincadeira, mas é uma realidade. Né? Então, quem sabe, né, quem garante, né, a gente, para quem não estudou, pessoal, estudem, façam, né, como a Nádia trouxe, né, estudem o Quântica para Todos, porque para mim me fez me deu uma clareza muito grande, porque parece que em algumas situações aquela voz, né, que fala, que te ajuda no momento ali que você tá para fazer algo errado e você consegue modificar, somos nós mesmos na dimensão mais sutil. Né? Então, até usando o exemplo do Russell Targ, né? Russell Targ, ele, por meio da quântica, ele fala que é possível, né? que era possível ali a pessoa até mesmo mudar o seu passado. Né? E aí a gente vai estudar sobre os comandos. Né? Quando a pessoa está ali tendo um vício, por exemplo, né? A energia do amor vai tirar a pessoa desse vício. E a gente consegue, por meio dos comandos da quântica ali, a gente trazer uma realidade alternativa onde aquela pessoa não manifesta aquela problemática. E o próprio comando e a própria funcionalidade da consciência da mesma pessoa vai curar ela. Então, às vezes, a gente fala, a gente tem que procurar a cura dentro, mas essa cura dentro, às vezes, está mais sutil, né? Mais livre. E no meu entender, na minha compreensão, né, dessa caminhada que a gente vem fazendo aí juntos, que a gente necessita entrar, né, de forma franca, conscientiva, para compreender todos esses mecanismos da energia do amor. O amor, ele rege tudo. Porém, o amor tem que ter consciência. Né? O amor, ele é uma lei, uma regra, mas tem que ter consciência. Não é, como a gente colocou, não é amar por amar, é amar usando a consciência. Né? Eu acho que é por aí. O amor incondicional, né? Aquele que é sem condições. Exato. Por aí. Nádia Cianelli, vou pegar esse gancho aqui do Renato, né? O Renato trouxe dessas possibilidades, dessas realidades alternativas, né? E isso fez muito sentido quando eu comecei a estudar a quântica, de entender um pouquinho as nossas decisões, né? Entender o livre-arbítrio. Só que, né? A ciência já mostra pra gente que 95% de tudo que nos acontece é inconsciente. Né? Então, uma pessoa que está nessa linguagem contrária ao amor, né, que o Renato está trazendo, ela está com paredes, né? Ela tá presa numa consciência ali, onde ela é responsável, saiba disso, você é responsável por tudo que te acontece, né? Mas, inconscientemente, né,
aquilo está levando ela a esse lugar, a esse caminho. Então, olhar para essas possíveis realidades paralelas, como é que sai desse gancho, assim, dessa escuridão aqui, abraçar essa sombra para que eu conecte uma realidade mais favorável, na sua visão? É o processo do despertar, porque como você falou, né, isso assim, já vem lá desde 1800 e bolinha, com a fala de Freud, com a criação da psicanálise, com a topologia freudiana, dizendo que 95% da nossa vida é regida pelo inconsciente. E o que a gente guarda no inconsciente? A gente guarda traumas, a gente guarda sofrimentos que a gente não consegue lidar, que não tem recursos para lidar com aquilo naquele momento. A gente bloqueia situações e lembranças dolorosas e tudo aquilo que a gente ouve por repetição, que via de regra não são coisas boas, né? Aquilo que fica se repetindo na nossa cabeça, que outras pessoas ficam falando para a gente constantemente. Vamos dar um exemplo disso. Ah, você não serve para nada, nada do que você faz dá certo, você só faz tudo errado. Quantas vezes a gente já não viu pessoas adultas falando assim com crianças? Você não dá conta, né? Você não dá Você conta. não foi feito para isso. Olha só, derrubou de novo, presta atenção. E aí, uma criança que cresce ouvindo isso, ela vai perceber o quê? Nada do que eu faço dá certo. E aí, ou ela vai se auto-sabotar o tempo todo, ou ela vai desistir até de tentar fazer, porque se nada dá certo, para que eu vou gastar minha energia? Só que o inconsciente é a maior potência energética que a gente tem no nosso sistema psíquico. É de lá que vem a energia para que a gente possa construir a nossa realidade através da cocriação. Só que essa energia está sendo alimentada por traumas, por dores, por sofrimento, por palavras negativas que foram dirigidas a nós com frequência, né? E por falar em frequência, olha as músicas que a gente escuta hoje, que tocam em tudo quanto é lugar, que a gente escuta repetidamente. Quais são as frequências dessa música? Quais são as mensagens? Está registrado. Quais são as mensagens que as letras passam? Qual é a vibração daquela sonoridade? Tudo isso está sendo absorvido. O inconsciente é uma esponja, ele vai captando. Então, para que você possa realmente utilizar essa energia de maneira positiva na sua vida, construir uma vida melhor, você precisa despertar. E despertar é o quê? É reconhecer essas travas através de um autoconhecimento, através de um processo terapêutico sério, como a TQA oferece, para que você possa fazer um processo de ressignificação. E aí entra a questão de que não existe tempo linear como a gente tem essa percepção. Tudo é radial. Então, você resgata situações que talvez aconteceram lá na sua infância e que, assim, você com a mente de adulto, né? Se você olha para aquilo lá, mas isso foi uma besteira, não pode ser isso que está impedindo a minha vida de fluir. Mas aquela criança não tinha recurso emocional para lidar com aquilo. Gerou sofrimento, gerou dor, ficou marcado. E essa energia está impulsionando a vida da pessoa. Está impedindo ela de seguir em frente dentro de uma harmonia universal. Acessar essa energia do amor verdadeiro, desse amor incondicional enquanto tecnologia de criação. Então, você conseguindo trazer isso para a consciência, fazendo a ressignificação, se fortalecendo e se conectando com a sua mente superior, que é o que a gente chama de consciência divina, você passa a escutar essa vozinha de quando eu vou fazer alguma coisa que não é muito compatível comigo, vem aquela mensagem assim, será que é isso mesmo que você tem que fazer? Ou você pensa algo negativo, porque já está acostumado a pensar negativo cotidianamente, a nossa sociedade praticamente funciona assim, criticando, julgando, reclamando, vem aquela voz em seguida, não, mas isso não é bem assim. Olha direito, né? Então, isso é a nossa mente consciente nos dando a oportunidade de exercer o nosso livre-arbítrio de maneira consciente, sem ser induzido pelo inconsciente. Isso, Renata, é o que a gente pode chamar de olhar para as nossas sombras, né? Exato. Olhar para as nossas sombras, acolher, chorar o que precisa chorar, né? Bert Hellinger fala que a gente só consegue ir adiante se a gente chora a nossa dor, né? A gente identifica a nossa dor, chora a nossa dor, a partir daí a gente tem condições de fazer um ajuste fino, né? E dar um novo sentido, né? Que é o que a gente escuta falar, ressignificar. Então, o que a Nádia trouxe é isso, gente, a nossa vida não é uma linha reta, né? Então, você faz esse movimento que a Nádia trouxe, e Jung também falava muito isso, faz esse caminho, volta lá, acolhe, olha para aquilo que você tem condições de mudar o seu futuro. Né? E é olhar para dentro, né? A gente fala olhar para dentro, mas é muito olhar para o espelho, né? E
é interessante e profundo, como a Nádia coloca, veja que esses exemplos que ela trouxe para a gente, a pessoa falar como é que é a cocriação, ela está cocriando algo ruim para ela. O tempo todo. Não posso fazer isso, não devo fazer isso. Inclusive, tem vários casos, né? A gente aqui, né, nós atendemos, sabemos como que é, mas eu já vi vários casos, por exemplo, onde a pessoa buscava, né, queria entender, né, o processo da cocriação, mas ela já tinha cocriado algo negativo para ela, sem ela ver, né? Então, o fato de eu olhar para a minha sombra, de eu olhar para o espelho, entender quem eu sou, o autoconhecimento é isso, né? Todo mundo quer ver anjo, né? Mas ninguém quer ver a sombra dentro da gente, né? Falar, eu quero abrir os olhos e ver só anjo voando, né? Mas a gente precisa olhar para dentro até para compreender isso, porque às vezes nós mesmos colocamos, ou nós, além de colocar, como a gente sabe, passamos para frente. Aquele molde, mais uma vez, passa para frente. Você não vai ser ninguém na vida, você nunca vai ser feliz no amor. Tá vendo a forma com que o seu pai ou sua mãe me trata? Quando você casar vai ser do mesmo jeito. Você vai ver quando você tem filho. Então a gente está colocando ali, criando algo, né, uma existência para outra pessoa, e se a gente não olha para trás e vê que aquilo foi colocado como informação e que não precisa de ser realidade, a gente não vai conseguir sair disso. Então a gente precisa de observar isso, precisa de ter essa análise. E o que a gente faz com nossas sombras, né? A gente dança com as sombras. E como é que a gente dança com a sombra? Movimentando a luz. Então, movimentando a luz da consciência, a gente consegue trabalhar essa sombra, né? O Mestre Éric, como ele dizia bastante, sobre a gente necessitar do ego. Porque a gente está num mundo que às vezes a gente precisa, né? Porque a gente fala em despertar a consciência, pessoal, né? Eu chegar ali e comprar um carro que vale 20 mil reais, a pessoa me vender um carro por 50 mil reais e eu baixar a cabeça, não, tá certo, muito bem, né? É o que o universo quer para mim. Não é isso. Não é isso. Então, nós temos um senso de sobrevivência que vai nos permitir refletir. Eu não preciso seguir algo negativo, eu não preciso ser uma pessoa mal educada, eu não preciso trazer uma frequência, de verbalizar uma frequência negativa, porém que eu necessito entender que eu estou num mundo que tem reações egóicas. Então, é aprender essa dança que é muito interessante. Eu lembro que quando eu vi nessa aula do mestre falando sobre isso, como mudou muito minha cabeça, né? Porque eu achava que eu tinha que abaixar a cabeça e levar tapa o tempo todo. E ali ele mostrava, né, que às vezes eu tinha que trabalhar, era um medo. Talvez eu tinha o medo do embate. Porque talvez eu não conseguia ter um embate de forma equilibrada, harmoniosa. Falando, olha, não é bem assim. Eu não preciso também chegar lá e levantar a mesa e ficar doido. Mas eu posso chegar e falar, olha, eu acho que esse não é o correto. Essa não é a forma certa de trabalhar. E impor por meio da consciência. E não impor pura e simplesmente por meio do instinto egóico, né? Então, olhar para a sombra, dançar com a sombra, eu acho que é uma ideia muito legal. É verdade, porque é aí onde a gente vê a força, né? Eu gosto da metáfora, né? Entre uma concha e outra, existe uma joia, uma pérola ali, né? Uma pérola que vai trazer para a gente uma realidade mais favorável a partir desse acordar, né? Então, quando a gente fala que despertar, gente, é acordar. É acordar mesmo, que você está criando a vida que você tem. Aí muita gente pergunta, né? Então, mas como é que é essa linguagem? O que é a linguagem do universo? Gente, a gente vem de uma energia suprema. É uma energia infinita, de amor infinito, que tem uma frequência altíssima e que vibra. Vibração é movimento, né? E que cristaliza. É a geometria. O universo não é energia, frequência, vibração e geometria? É isso. Esse é o funcionamento do universo. Eu vou aproveitar o gancho aqui e falar com Nádia Cianelli a respeito dessas sombras, né, Nádia? A Nádia, que já tem uma caminhada aí na psicologia, também pode ajudar muita gente a identificar isso. Porque são os blocos que a gente vai colocando ao longo da nossa existência, né? Só que tem muita gente, acho que é um papo muito legal para a gente extrair aqui dos dois, porque quando a gente nada acontece comigo, né? Só com o vizinho, porque é o vizinho que tem sorte, né? É o vizinho que casou bem, é o vizinho que ganhou na Mega Sena, né? Então, quando você começa a olhar para os lados e fala, opa, só eu que não estou andando. O que isso significa? A sua vibração.
O que a sua vida é e o que chega para você é a sua vibração que manda esse movimento e mais do mesmo chega. O universo é um bumerangue, gente. Bateu, voltou. Bate num sino, pan, o som expande e volta. E aí, qual é a sua vibração? Qual é a sua vibração? E aí eu vou pedir, Nádia Cianelli, para trazer um pouquinho aqui para a gente em relação a essas... ter consciência dessa vibração. O que as pessoas precisam? Estou ouvindo isso aqui, deixa eu fazer uma reflexão aqui da minha vida. Quais são as dicas aqui para quem está assistindo e fala, peraí, eu estou criando essa vida mesmo? A primeira coisa é tomar posse da própria vida, né? Porque a gente cuida muito da vida dos outros e não olha para dentro, não olha para si mesmo. Esse exemplo que você trouxe, né? De só meu vizinho dá certo, as coisas só acontecem para fulano de tal, só ele que se dá bem. E eu fico aqui esperando e nada acontece. Mas é justamente, você está esperando, mas o que você está fazendo? O que você está agindo em prol de si mesmo para que você possa melhorar e se abrir para tudo que o universo está pronto para te entregar. Porque o universo dá um jeito, as coisas chegam. Só que às vezes a gente está tão ocupado olhando para os outros que a gente não percebe as coisas chegando para a gente. A vida é próspera constantemente, a vida é abundante constantemente. Isso é uma regra natural, você não vê uma árvore dando uma fruta. Você vê uma árvore transbordando de fruta até apodrecer para nascer mais árvores e dar mais frutas. Faz parte da natureza a abundância e a prosperidade. A gente se fecha. E a gente se fecha por quê? Porque a gente só olha para as coisas boas que acontecem com os outros. A gente não percebe as coisas boas que estão acontecendo com a gente. E a gente não percebe as coisas boas que estão acontecendo com a gente, muitas vezes por travas inconscientes que a gente foi construindo ao longo da nossa existência e que nos coloca numa posição de vitimismo, que nos coloca numa posição de não merecimento, que nos coloca numa posição de sempre desejar o que é do outro e nunca olhar o que a gente tem. E aí a gente sai daquela posição de ter gratidão pelo que você recebe e passa a viver na escassez daquilo que você acha que deveria receber. Mas a gente só recebe o que a gente tem para receber. A gente recebe o que a gente precisa, não o que a gente quer. E a gente recebe de acordo com a nossa frequência. E se a gente não sabe qual é a nossa frequência, onde que a gente vibra a maior parte do tempo, a gente está aí dando cabeçada na vida, tentando acertar na loteria sem saber quais são os números. Esse é o TQA Casting aqui, que está trazendo para você aí, ó, né, um direcionamento de como o universo funciona. Eu vou pegar aqui o Renato, que traz esse assunto muito bem aqui dentro da nossa escola. E, Renato, e tem muita gente nessa posição aí que Nádia trouxe, falando, não, mas esse é meu karma. Esse é meu karma. Não, a minha vida está assim é por causa... É karma. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Não, e aí a gente entra um pouquinho nas leis herméticas, né? Porque... quando a gente olha essa questão do karma, né, até os primeiros, né, símbolos sobre karma sempre foram balanças. Então, se a gente for pegar na base ali, né, até no sânscrito, né, tá muito ligado a ação e reação. Né? Então, a pessoa pensa que ela... E assim, a balança é perfeita, né? Porque a pessoa pensa assim, não, eu tenho que abraçar essa problemática. E aí a gente entra no primeiro aspecto. Por que está acontecendo? Porque está te mostrando aquilo que precisa ser feito. Teve uma vez, né, que eu estava até conversando com uma pessoa e ela pegou, assim, uma pessoa que eu estava atendendo, né, e ela estava com uma gripe muito simples, né, e ela falou, mas nem tudo é emoção, Renato, porque uma gripe... Aí eu, por que você gripou? Ele, não, eu sei exatamente por que eu gripei. Eu gripei porque eu peguei uma chuva. Eu falei, por que você não levou um guarda-chuva? Ele, porque eu pensei que dava tempo. Falei, mas você tava com alguma blusa? Não, eu cheguei lá e tal, eu tava indo para uma festa e ali eu não quis me enxugar, né? Não quis me enxugar ali, e porque a roupa vai secando o corpo. Então, eu falei, rapaz, eu consigo elencar aqui tanta coisa ligada à emoção, e isso é karma. Ação, reação. Então, por exemplo, às vezes eu penso assim, não, que eu sou mais forte do que eu acho que eu sou. Então eu desrespeito uma regra do meu próprio corpo, uma lei do meu próprio corpo ali. Que eu estou resfriado, que eu estou pegando um frio, que eu não, por exemplo, não estou cuidando da minha saúde. Isso são karmas também, não só aquilo, o problema que eu tenho com a mesma pessoa todas as vezes. Eu tenho um problema com um familiar, eu sempre tenho o mesmo problema com o meu relacionamento. Primeira coisa que eu tenho que entender é que aquilo está me mostrando algo. Está mostrando que eu preciso enxergar alguma coisa.
Aí eu não aprendo. Aí vem de novo. Aí eu não aprendo. Aí vem de novo, vem pior. Como um espiral. E aí eu não aprendo de novo. Vem de novo, vem pior ainda. Se eu não tenho uma pessoa para pegar na minha mão e lhe mostrar, olha, você tem que entender melhor isso aí para você sair, a pessoa vai só afundando. Vai só caindo. A gente tinha uma brincadeira, né, que a gente dizia no monastério, que é o seguinte, tem duas formas de você sair de dentro do buraco. Uma é com a escada, a outra é com a bomba. Você joga uma bomba dentro do buraco, a pessoa sai, ela sai cavando. Então, o karma, na realidade, ele é uma medicina. Ele Fantástico. É uma medicina. Fantástico isso, Renato. É medicina. Então, eu tô ali e ela tá mostrando, olha, para você se curar. E como que a gente organiza a balança do karma? Então, se tá uma situação negativa, quanto mais eu falo que isso é meu karma, isso é meu problema, não sei o quê, além de eu não estar aprendendo, eu estou aumentando o peso aqui. Então, eu tenho que fazer um contraponto. Que muitas pessoas nos criticam, às vezes, falando assim, poxa, mas vocês tentam ser felizes e alegres o tempo todo. Mas é lógico, você quer continuar jogando peso do lado que está te mandando para baixo? Né? Como que eu vou cocriar se eu não extraio isso? Que entra a questão, né, que a gente está... Não, e muito... conhecendo tudo que a gente já conhece pois hoje, né? E a gente falar de amor, né? Acaba que a gente volta no amor, né? Bobeou, a gente volta no amor. Mas o que é o amor com consciência? É muito fácil amar quem me trata bem. É fácil, gente. Né? É muito fácil amar a pessoa que cuida de mim. Né? Agora, o que é exercer amor com consciência? É amar aquilo que é difícil. E a gente vê, né, que Cristo, né, o Mestre Jesus, traz muito isso. A gente amar as pessoas, né, amar até mesmo aqueles que nos perseguem. Porque é aí que a gente vai exercer consciência. Então, a pessoa fala, por que vocês buscam sempre essa sensação de alegria, de gratidão? Tem gente que não gosta, né? A pessoa fica incomodada, chateada, né? Mas, gente, isso é exercer a consciência. Amar a Deus acima de tudo. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? E ao próximo como a si mesmo. Se eu amo ao outro como a mim mesmo, eu jamais vou fazer algo negativo. E outra, vamos supor, né? Se eu estou fazendo algo errado, mas eu não sei que é errado. O que eu gostaria que alguém fizesse por mim? Acorda, rapaz. Olha o que você está fazendo de errado aí. Então, quando uma pessoa me corrige, ou quando vem uma situação como a gente colocou, uma situação que a pessoa às vezes chama de karma, é uma situação kármica na minha vida, o universo, alguém, alguma pessoa indo lá e batendo e falando, olha aqui, isso aqui tá errado, isso aqui não tá certo. Faça dessa forma, faz desse jeito que vai funcionar. E aí eu passo a exercer a consciência, exercer um amor, falando, não, eu quero ter esse amor dentro de mim, eu quero ter essa energia que rege o universo, como a gente está vendo, dentro de mim. Então eu passo volto para a balança, colocar coisas positivas, colocar energias positivas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o quê? É ver Deus acima de tudo. Acima dessa pessoa que está brigando comigo, o que tem de positivo nisso? O que tem de Deus nisso? A pessoa está ali me xingando ali no trânsito. O que tem de Deus por trás disso aí? O que Deus está querendo me dizer nessa situação? Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Às vezes a pessoa está no dia ruim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar jogando peso naquela balança negativa para piorar a situação? Quem entra, como a Nádia colocou, a gente entendeu o processo. Eu só tô com raiva. É até estranho falar isso, mas eu tô com raiva da pessoa me xingar, por quê? Porque quando ela me xinga, ela sabe que eu tô com raiva. Então, ela sabe que aquilo ali me atrapalha. Então, aquele momento está me mostrando. Se eu não me sentir, se a pessoa, se eu não sei o quê, se eu não me sinto não sei o quê, eu não vou ficar chateado. Eu vou ficar tranquilo. Se a pessoa, se eu tal coisa, né? Não vamos trazer energia, vibração negativa falando palavras negativas. A pessoa fala, me chama de algum nome que eu não gosto ali. Mas eu sou aquilo? Eu tô vibrando com aquilo? Se eu tô vibrando, eu me sinto aquilo. Se te incomodou, é que é ressonante. Ou seu pedra, né? Vamos colocar a pedra. Agora, se eu não vibro nessa energia, aquilo passa. A gente tem aqui o celular aqui, ó. Tá passando sinal de Wi-Fi, de Bluetooth aqui. Se eu não tiver uma antena para receber isso... Não conecta. Não conecta. É igual a Nádia colocou até da loteria, né? A pessoa, né, tem até uma historinha que fala assim, que a pessoa pedia para Deus para ganhar na loteria porque ia ajudar muitas pessoas, né? Aí pedia, fazia novenário e fazia tudo. Aí ela morreu. Aí ela chega no paraíso, né, muito triste com Deus, e fala para Deus, né? Eu pedi tanto, né? Eu sangrava os joelhos pedindo para ganhar na loteria, para ajudar pessoas. Aí Deus fala, mas você jogava na loteria? Você não jogava.
Ou seja, não fez a ação, né? A Tá lá parte esperando em berço esplêndido lá. Aí Deus vai lá e joga na Mega Sena e leva para ele, né? Então, isso é um simbolismo para mostrar que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Senão, isso vai contra a lei, né? Por falar, por que um anjo não quebra tudo aqui, não baixa aqui, né? Por que os irmãos do espaço não vêm e se apresentam aqui na frente das pessoas? Porque tem uma lei, tem uma regra. Você tem que ir atrás dessa informação. Você tem que ir atrás das ferramentas, dos mecanismos, das pessoas que conseguem abraçar essa energia, ou seja, buscar essas antenas. Então, você tem que fazer alguma coisa. Porque é muito fácil, né? Aquela pintura na Capela Sistina, né? Tá ali, a distância minha para Deus é isso aqui. Eu só tenho que esticar. Só está exigindo da gente esticar. E às vezes a gente não quer esticar, a gente quer ficar deitado aqui e quer que Deus vai lá e faz tudo para gente. Mas não é bem assim. Até porque Deus, né, é uma reflexão dentro de nós mesmos. Então, se eu quero que Deus haja, eu que tenho que agir. E o universo é seu. Totalmente seu. Nádia Cianelli, para a gente finalizar esse papo aqui, a gente está trazendo uma reflexão de como o universo funciona dentro do nosso entendimento, né? Se faz sentido para você, bem-vindo ao Despertar. Começa assim mesmo. E começa incomodando. E se incomodou, tem que fazer o quê, Nádia? Tem que procurar ajuda, tem que olhar para dentro, tem que ir atrás de conhecimento, transformar em autoconhecimento, trazer sabedoria e se conectar com a sua suprema consciência para que você possa ser guiado pelo caminho certo, não pelas suas dores, sofrimentos e travas. Para fechar, para a Nádia Cianelli, o que você deixaria aí para quem está nos assistindo, como o universo funciona? Estudem. Ponto. Não. Tem nem uma vírgula depois disso. A magia, o amor em si, o amor incondicional, esse amor enquanto tecnologia de criação é a maior de todas as magias. Não tem como procurar outra, não tem como ficar inventando pelo na casca do ovo, nem querendo recriar a roda. É o simples. E o simples é começar por dentro. Perfeito. E Renato Braga, para a gente fechar aí, dá uma dica para o pessoal como alinhar ao fluxo natural do universo, mas na prática do dia a dia. Na prática do dia a dia. Bom, pessoal, a primeira coisa é a gente entender tudo isso que a gente vem falando até agora, né? A gente entender esse conceito de frequência, né? E de observação. Um fator muito simples, né? Que muitas vezes a gente vê isso em um curso, né? De meditação, de concentração, de mindfulness, né? Ou às vezes quando a gente está ali num próprio monastério, né? Eu acabo trazendo esses exemplos, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que observar a situação. Então a gente está muito falando bastante de autoobservação, né? Mas eu necessito também observar as situações. Então, eu estou aqui e eu tenho que analisar. Lembra, pessoal, quem está aí, né? Acompanha a gente bastante, né? No começo a gente estava falando dessas dimensões, né? Então, quando eu falo de observar, às vezes eu observo o quê? Eu observo só o físico. Eu observo só aqui a parte física. Não, eu estou bem, estou fisicamente aqui funcionando, está tudo certinho. Mas eu existo em outras dimensões. Tem uma área que eu estou pensando, tem uma área que eu estou sentindo, tem uma área que eu estou criando, imaginando. Então, existe um universo de situações. O que eu preciso fazer? Eu preciso alinhar isso. Para que eu aplique isso no dia a dia, eu preciso de fazer um alinhamento, né? O que a maioria das vezes acontece quando a gente está fazendo um atendimento, né, de terapia quântica aplicada? É a gente colocar a pessoa, primeiro a gente ancora ela. E o que é ancorar? Finca a pessoa, né? Então, existe toda uma estrutura daqui para cima. Mas se não tem uma estrutura bem organizada aqui embaixo, a coisa não vai fluir. Então, a gente se sentir e se observar como seres multidimensionais. Observar que tanto a parte física quanto a parte emocional, né, quanto o que eu tenho conceito como alma, como espírito, tudo isso coexiste a todo e qualquer lugar. Então, você que está aí nos assistindo agora, faça isso. Quando você vai conversar com alguém, quando você vai sentar no seu carro, quando você vai entrar no ônibus, quando você vai comer, viva o momento, viva o instante, observe ali todas as dimensões, todo o processo que está acontecendo ali. E como a Nádia falou, qual que é o jeito de fazer isso? Estudando. Não tem como. Porque hoje em dia a gente vê, né, é muito comum, e é legal isso, da gente ver como nesse período que a gente está entrando dessa nova era energética, né, a gente vê que o conhecimento está muito fácil ao nosso alcance. Então a gente vê
várias formas, né, de compreensão, de escola, de ciência. E aí a gente acaba achando que é de qualquer forma que a coisa vai fluir. Não, eu posso criar aqui uma ideia minha e agora a regra é essa. Mas existem ferramentas, né? E às vezes a gente foge disso, como a Nádia falou. Conhecimento, a gente tem que estudar, gente. Então, estudem. Nós temos, né, ferramentas específicas e prontas. Porque isso, gente, é um presente que imagina a pessoa há 20 mil anos atrás para poder descobrir como é que era a cocriação. Não conseguia, às vezes, nem curar a gripe de um filho. E hoje em dia a gente tem essas ferramentas ao nosso alcance. Então vamos aproveitar, vamos fazer valer todo esse processo de desenvolvimento, se você acredita em reencarnação, você lá atrás sofreu por isso. Você tem esse conhecimento hoje em dia, por quê? Porque você lá atrás, você batalhou, lutou, às vezes gastou uma existência para aprender como é que medita, por exemplo. Então é estudar, mas entender todo esse universo que temos dentro de nós, né? Maravilha! Tá aí, gente. Eu vou usar a velha máxima de Einstein quando ele fala: Deus não joga dados com o universo. Isso aqui não é um jogo de sorte. Então, entenda, você é parte de tudo que existe. E aqui eu deixo a dica para você conhecer um pouco mais do que faz sentido a nós, aqui mesmo nos canais do Instituto TQA Brasil, uma escola de terapias holísticas que tem, né, essa missão de despertar, destravar, saltar. Quero agradecer aqui a presença dos nossos instrutores, Nádia Cianelli, Renato Braga, compartilhando um pouquinho aqui, ó, da caminhada de cada um. Porque eu falo, gente, nessa existência a gente tem que aproveitar o presente, né? Porque eu não tenho mais 47 anos. Esses já foram. O que vem pela frente, não sei. A gente tem 1 minuto aqui e agora. Então, esse é o seu presente. Aproveite. Gratidão.